Olá pessoal, chegamos no nosso último assunto aqui tratando de redes neurais, tá? Sou o professor Matheus Santos e hoje a gente vai falar um pouco sobre as boas práticas, algumas boas práticas de Machine Learning, né? Até porque seria impossível falar de todas elas, mas algumas delas, nesse caso que a gente vai tratar hoje, é a variação entre o Grid Search e o Random Search, né? A aula passada a gente tratou do Random Search em suas variações global e local, né? E a gente vai falar um pouco do Grid Search também hoje, sobre o quanto ele é diferente do Random Search, né? Como ele atua de forma diferente. A gente vai falar um pouco sobre a divisão do dataset, como é que a gente divide ele para treinamento, para teste. A gente vai falar dos processos de cross-validation, né? Sobre o cálculo de métricas também. E a gente vai falar um pouco e ilustrar visualmente como funciona a superfície de decisão de um classificador. Então, falando agora um pouco sobre o Grid Search e Random Search, né, a gente viu na aula passada que o Random Search ele é um método aleatório. Então, ele vai buscar combinações aleatórias dos hiperparâmetros. No caso do MLP, que era o que a gente estava estudando, a gente só tinha um hiperparâmetro, que era o número de neurônios na camada oculta, tá? Mas quando a gente tem um classificador que tem vários hiperparâmetros, como é o caso do Random Forest, por exemplo, que a gente vai já mostrar, a gente vai precisar fazer várias combinações entre esses parâmetros em um Random Search, né? Para descobrir qual que é a melhor combinação entre eles para gerar os melhores resultados para aquele conjunto de dados. O Grid Search, por outro lado, ele vai testar todas as combinações possíveis. Então ele cria meio que um grid, né? Aqui eu estou atuando com dois hiperparâmetros, um lambda e um sigma, né? E aí ele vai fazer esse grid para que eu consiga testar cada uma das combinações possíveis nesse intervalo de sigma, nesse intervalo de lambda. Então, e um Random Search da mesma forma, só que o Random Search vai testar de forma aleatória as combinações. Só um minuto. Ok, voltando. Então, dessa forma, essa é a diferença entre eles. Enquanto o Grid Search vai testar várias combinações, em um grid, o Random Search ele vai pegar combinações aleatórias ali entre os hiperparâmetros para gerar os melhores resultados. Em tese, o Grid Search é bem mais lento, né, já que ele vai testar várias combinações possíveis, um grid de combinações, enquanto o Random Search vai testar combinações aleatórias. Mas dependendo da quantidade de iterações do Random Search, a gente vai ver que ele e o Grid Search podem ser a mesma coisa, né? Então, vamos até mostrar aqui com um exemplo. No caso aqui, a gente vai usar o dataset da Iris, né, que foi um dataset que a gente estudou aí em aulas passadas. E a gente vai testar para o número de neurônios na camada oculta o Grid Search com 2 a 500 neurônios na camada oculta, tá? É um intervalo de 2 a 500. E um Random Search com 498 iterações, que é a quantidade possível também de 2 a 500. E a gente vai ver que a diferença o tempo foi o mesmo, né? E o resultado também foi o mesmo. Mas o Random Search, a grande ideia dele é testar combinações aleatórias em menos iterações, então não precisava ter mandado todas essas iterações, até porque assim ele vai ser um Grid Search, realmente, ele vai testar todas elas. Então vamos ver isso na prática, antes de passar para o próximo assunto. Então aqui vou fazer a comparação entre eles, tá? Esse aqui é o dataset da Iris, a gente está carregando as três classes, Setosa, Virgínica e Versicolor, tá? Vou transformar aqui o x e o y em arrays. Aí da mesma forma eu vou enumerar minhas classes, tirando do formato string, colocando em numérico. E aqui eu vou chamar as duas funções, né? Eu criei aqui duas funções, uma para Random Search e uma para Grid Search, e eu vou criar uma instância aqui de tempo para calcular o tempo entre elas. O Random Search é a função que a gente viu aula passada, estou importando aqui do sklearn. E o Grid Search eu também importo de lá. Tá? Qual que é a diferença entre eles aqui, né, na importação e no treinamento? Nenhuma. A gente vai ver que eles são realmente iguais. Só que eu vou passar para o Grid Search aqui um grid de parâmetros e para o Random Search uma distribuição de parâmetros. Em ambos eu estou usando aqui as Hidden Layer Size, que é o nosso hiperparâmetro para o MLP.
Ok, aí eu vou instanciar aqui o MLP, certo? Como a gente viu aula passada também, usando o MLP Classifier do Scikit-Learn, pois o Grid Search e o Random Search já tem suporte para ele, né? Eu botei 5.000 interações máximas, a curva sigmoide logística, o Learn Rate 0.01. E eu vou passar aqui o nosso intervalo de busca dos hiperparâmetros de 2 a 500, como a gente viu no slide. Agora eu vou chamar essas funções de Random Search e Grid Search, passando os parâmetros do MLP. E aí eu vou ter que, depois de algum tempo de treinamento, ambos treinaram 1494 vezes, né? Por quê? Porque eu tenho 3 folds, né? Cada um a gente divide ele em folds, que é esse CV, e a gente está passando uma combinação de 2 a 500, né? Então vai ser basicamente 498 vezes 3, né? E aí isso aqui vai me dar a quantidade de fits, quantidade de treinamentos que vão ser feitos para ambos. Para o Random Search, ele encontrou o número de neurônios como 3, o ideal, o número de neurônios ótimos para a camada oculta. E teve um score de 0.98 com um tempo de 97 mil milissegundos, né? Já o Grid Search, ele encontrou 148 como número de neurônios ideal, mas ele também teve o score de 0.98. Então aqui provavelmente tanto 3 como 148 dariam resultados muito bons, né? Aqui para o Grid Search ele foi um pouco mais lento. Mas aí a gente vai ver que nesse caso do MLP a gente só está tratando de um hiperparâmetro, que é a quantidade de neurônios na camada oculta. Se a gente puxar outro classificador, como é o caso do Random Forest, por exemplo, também é do Scikit-Learn aqui que eu estou usando, eu tenho alguns parâmetros a mais. Então eu vou ter aqui a profundidade máxima, no intervalo de 3, 5, 10 e nenhuma, né? Eu vou ter o número de estimadores, número de atributos e outros parâmetros aqui. Qual que é a diferença, né? Para o grid eu estou passando os valores de forma discreta, né? Eu estou passando realmente o 3, realmente o 5, realmente o 10. Eu não vou pegar um 4, por exemplo, no caso aqui da profundidade máxima. Para o Random Search eu vou passar um intervalo, então eu vou de 10 a 100 com passo 10, ou seja, eu vou dar um intervalo maior, até porque ele vai testar várias combinações, né? E não todas. O número de estimadores também, estou com um passo de 50 aqui, vou de 10 a 500, né? O número de atributos máximos, eu vou fazer um valor aleatório inteiro entre 1 e 7, tá? Valores aleatórios, uma curva aqui também, distribuição. Já o critério eu posso ser ou Gini ou entropia, enfim. Então eu vou ter vários hiperparâmetros aqui, no caso do Random Forest, diferente do MLP que só tinha um. Então para o Grid Search eu vou testar as combinações possíveis, então vou testar o 3 com 10, com 1, com 1 e com 1, depois eu vou testar o 3 com 10, com 1, com 1 e com 2, né? Então eu vou testar todas as combinações possíveis em grid, e para o Random Search eu vou testar aleatório. Tá? Mas eu não vou, foi só um exemplo, eu não treinei ele para isso, nem o Random Search nem o Grid Search. Eu estou continuando aqui com o MLP mesmo. Na verdade, no caso aqui, eu estou com o Perceptron Logístico, que foi nosso assunto da aula atrasada, né? E eu vou usar aqui o número de neurônios encontrado, de 148, ou de 3, né? No caso aqui eu usei deixa eu ver onde é que eu chamei. Na verdade eu estou usando Perceptron Logístico, não é MLP, então eu não vou usar o número de neurônios. Aqui é só a continuação do treinamento do Perceptron Logístico, nem era para estar aqui nesse código. Mas enfim, vamos voltar para o slide para a gente ver outras boas práticas, tá? Então vamos falar um pouco sobre a divisão do dataset.
A gente estava dividindo nosso dataset até o momento no formato holdout. O que é o holdout? Eu vou dividir meu dataset em uma porcentagem para treino e o resto vai ser o meu teste. Então, no caso ali, eu estava usando 20%, um treino teste split, né? Talvez eu tenha deixado esse trecho de código exatamente para isso, para mostrar um treino teste split. Aqui eu estou dividindo meus dados com porcentagem de teste de 20%. Ou seja, 80% dos meus dados vão ser treinados, vão ser usados para treino e 20% vai ser usado para testar. Mas eu também tenho outros tipos de divisão que eu posso testar. Por exemplo, leave one out. Eu vou treinar meus dados com todos menos um e esse um eu vou usar para testar. Leave one out normalmente a gente faz várias vezes, até porque só tem um dado de teste. Né? Aí a gente tem um bootstrapping, que é uma espécie de sample, né, de sampling. Ele vai meio que pegar uma subamostragem do meu conjunto de treino, uma subamostragem aleatória, e vai treinar várias vezes. Né? Então eu tenho ali minhas iterações para o bootstrapping. Então eu tenho o meu conjunto de treino, vou pegar uma sample dele, né, uma subsample, um subconjunto dele, vou treinar, depois vou pegar outro subsample, vou treinar de novo, e ele vai funcionar dessa forma, né? Sempre com conjuntos menores do conjunto de treino, em várias interações seguidas, e eu posso ter sim o mesmo dado se repetindo várias vezes no Bootstrap. E aí eu vou ter os mais aceitos hoje na comunidade científica, que são os métodos de cross-validation. Então a gente vai ter o cross-validation K-fold. O que é isso? Eu vou dividir os meus dados em folders. Então, em vez de pegar 20% para teste, eu vou, na verdade, dividir meus dados em 5 pastas, entre aspas, né? Essas 5 pastas, como eu tenho 100% dividido por 5, então eu tenho 20% para cada pasta. E aí eu vou sempre treinar com 4 delas e testar com uma. Né? Então, no caso, eu testo com a última, na primeira iteração, né? Na primeira época de treinamento. Na segunda, eu já testo com a penúltima, e treino com a última, no caso, e com as outras 3. E vou sempre testando com folders distintos a cada época, enquanto o resto eu vou sempre usar para treinar. O Stratified K-fold é basicamente uma variação dele, com a única diferença de que eu vou estratificar, ou seja, mandar a mesma quantidade para cada classe. Isso ajuda principalmente com datasets desbalanceados, né? Que eu vou sempre. Já pensou se eu mando meu conjunto de teste está só com uma classe, né? Então eu não vou ter uma distribuição adequada, né? Eu não vou ter uma avaliação adequada do meu modelo, já que ele testou só com uma classe. Né? Então o Stratified K-fold é para isso. Por exemplo, lá nos dados da EDIS, que eu tenho 50 dados de cada classe, eu vou pegar quantidades iguais para montar meu conjunto de teste, para que eu não teste nem treine, né? Com só uma classe ou duas, né? Quantidades iguais de todas as classes. E eu tenho outros também, outras divisões de datasets que podem ser encontradas aí na literatura. Bom, aí a gente também entra em outro assunto que é bem polêmico até na área de data science, que é a forma de validar o meu conjunto de dados e o meu treinamento, né, do classificador. Porque a gente costuma dividir os dados em treino e teste, mas alguns autores falam que a gente deve ter sempre um conjunto extra chamado conjunto de validação. E a outra discussão que tem também muito na comunidade, que é se o teste é esse interno ou se a divisão mais externa seria o teste. Né? Os pesquisadores ainda não entraram em consenso o que é teste e o que é validação. Mas o fato é que muitos concordam que a gente deve sempre primeiro separar o nosso dataset em um conjunto de validação menor, talvez uns 10%, e esconde, né, guarda esses dados de validação que a gente vai usar só no final, e a gente vai ter ali um treino, e aí sim a gente divide o que sobrou em treino e teste, né, com K-fold, com holdout, né. E esse primeiro conjunto que a gente separou, a gente só vai usar para predizer, né? Porque a gente garante que esses dados aqui, eles não entraram em nenhuma etapa de treinamento, em nenhum momento, né? Então são os dados realmente novos que a gente vai usar para fazer a predição do modelo no fim de todo o treinamento e ver realmente quanto a gente acertou com dados que o modelo não viu.
Então é bem útil essa divisão de treino, teste e validação, eu particularmente sempre adoto. Então eu sempre separo ali uns 10% dos meus dados, escondo esses 10%, o resto, os 90%, vira os 100% para dividir entre treino e teste. E aí quando eu tenho um modelo treinado, melhor métrica ali para teste, aí eu aplico esse modelo nesse meu conjunto primário de validação e calculo também os resultados, o quanto ele acertou com esses dados que ele não chegou a ver em nenhum momento no treinamento. Né? Então também é bastante útil essa divisão de treino, teste e validação. Tem alguns artigos, algumas revistas, né? E alguns congressos que fazem questão que você divida os dados dessa forma. Então a gente teria treino, teste e validação. Bom, aí quando a gente tem também umas métricas, né? A gente vai ter que avaliar nosso modelo, né? Então a gente vai ter algumas métricas para isso. As métricas de validação ou de teste, né? Como eu falei, não tem um consenso quanto a isso, mas seria o que? Nesse caso aqui eu coloquei média de desvio, ou seja, ela vai ser as iterações ali ao longo do treinamento. Né? Então, por exemplo, no K-Fold, eu vou testar um K-Fold de 5 folders. Né? Eu vou sempre treinar com 4 e testar com 1. Esse que eu testei com 1, eu calculo as métricas, né? E salvo. Aí eu vou testar com o outro agora, eu também calculo e salvo. Então, eu vou ter sempre uma média e um desvio dos 5 casos de teste, no caso validação aqui. Né? E as métricas de teste já não tem média e desvio, por quê? Porque aqui, no caso desse teste aqui, que era o que eu tinha falado de validação antes, ele é aquele primeiro dataset que eu escondi, né, entre aspas, e só apliquei no fim o meu classificador treinado, tá? Então aqui eu não vou ter uma média e um desvio, afinal eu só tenho um resultado. Nesse daqui eu vou ter porque eu posso ter N resultados, então eu sempre vou ter que colocar média e desvio padrão. Tá? E outra boa prática que é sempre bem comum e bem útil é usar de teste estatístico para validar se os resultados têm realmente uma diferença estatística. Então às vezes eu estou comparando com outro autor, né, os meus resultados com o de outro autor, e dá muito parecido, dá, sei lá, 94%, mais ou menos ali um desvio de 2%, enquanto o do autor que eu estou comparando dá 93%, um desvio ali de 1%, né? Então o teste estatístico serve para mostrar que se tem diferença estatística, se meu método realmente é melhor que o dele ou não, já que os resultados são bem parecidos, né? Então em termos de média e desvio. Ok? Aí outro assunto para a gente tratar também são as métricas. Quais métricas a gente vai usar? Né? Quais métricas a gente vai avaliar o nosso modelo? Então essas aqui eu trouxe as principais, que a maioria dos pesquisadores usa bastante, que é a acurácia. Né? A acurácia é a divisão do quanto eu acertei pelo total de dados. Né? Ela é que muitos tomam como principal, mas também tem outras que auxiliam, né, esse resultado, essa interpretação dos dados, tem a precisão, o recall. Eu acho até que eu deixei o site aqui, para a gente ver mais fácil. Todas essas métricas elas são baseadas nessa matriz de confusão, tá? Então no caso aqui a gente tem duas classes, classe 0 e classe 1, negativo e positivo, sei lá, no caso de alguma doença, por exemplo. Então aqui seria, os verdadeiros negativos seria o que de fato é negativo e eu acertei, né? No caso aqui são as predições e aqui são os valores reais, ou seja, o que era realmente negativo que eu predisse como negativo, enquanto aqui era o que era positivo que eu realmente predisse como positivo. Aí no caso aqui, um real negativo e eu predisse como positivo, né? No caso eu classifiquei como doente alguém que era saudável, e no caso desse daqui era alguém doente eu classifiquei como saudável, ao contrário. Né? Então vai ser com base nessa matriz aqui que eu vou calcular todas as minhas métricas. Lembrando que para mais de uma classe, mais de duas classes, a gente vai ter mais colunas e linhas aqui nessa matriz. Né? Vai ser de um grau maior, de um tamanho maior, uma ordem maior, na verdade, melhor dizer. Ok, aí a acurácia é o que a gente falou, é o número de previsões corretas do modelo pelo total, tá? Então ele vai ser calculado com base nessa diagonal aqui, então é o VP mais o VN, ou seja, o que eu classifiquei de forma correta, a diagonal principal pelo todo. Tem essa daqui valor predido negativo, mas eu vou passar ela direto para a precisão,
foi o que a gente colocou no slide, e é uma das... De todos que eu classifiquei como positivo, qual realmente era positivo? Então, de todos os pacientes que eu classifiquei como doentes, por exemplo, no caso de uma doença, quais realmente estavam doentes, né? Então, vai ser essa a interpretação aqui no caso da precisão. E a gente tem um recall ou sensibilidade, que talvez seja um dos mais importantes quando a gente está tratando na área médica, né? Porque ele vai me mostrar quantos dos doentes eu realmente classifiquei como doente, né? Então eu posso ter classificado alguém que não estava doente, mas eu classifiquei como doente, que é bem melhor do que eu classificar como não doente alguém que está doente, né? Então, a sensibilidade, ela vai mostrar aqui quantos dos pacientes doentes eu realmente disse que eles estavam doentes, né? Então, ela é bem importante porque na área médica não é importante, não é ideal a gente dizer que o paciente não está doente, ele estando doente, né? Então, a acessibilidade é um dos valores principais aqui para a área médica, a gente está tratando de dados médicos. E também a gente vai ter a especificidade, vai ter o F1 score, que é uma medida harmônica, né? Ele faz a média harmônica entre a pressão e o recall. E vamos ter a área sobre a curva ROC. Então, a gente tem várias outras métricas aqui. Inclusive, eu coloquei mais algumas, por exemplo, a acurácia balanceada, que é muito usado para dados desbalanceados. Tem o índice kappa, também vai nessa linha de dados desbalanceados. O MCC também, que é o Matthews Correlation Coefficient, né? Matriz de confusão, que a gente viu lá no site. Okay? E agora a gente vai para a superfície de decisão em si, que lá na nossa aula sobre o Perceptron, a gente viu que ele dividiu os dados em linhas, né? A gente traça uma linha ali que vai dividir as classes. No caso do MLP ou de outros classificadores, a gente não está tratando mais como linha, né? Eles não são lineares. Então, como é que funciona essa divisão? Onde é que está essa curva que vai dividir esses dados? Então, a gente tem aqui uns plots 2D e 3D para visualizar. Aqui é o site oficial do Scikit-Learn. Vou aumentar aqui para a gente dar uma olhada. Esse código aqui, ele realmente é do código do dataset da Iris, né? Então, é o que a gente estava já usando, tá? E eu estou usando aqui, se eu não me engano, é o Decision Tree, que é uma variação ali na verdade ele é o precessor do Random Forest. Então, como é que ele vai dividir os meus dados? O dataset da Iris a gente tem 4 atributos, né? Então, ele colocou aqui comparação de 2 em 2, né? Porque fica mais fácil visualizar, a gente não vai conseguir visualizar em 4 dimensões. Então, de 2 em 2, aqui no caso é a largura da sépala com a altura da sépala, e a gente vê que ele foi dividido dessa forma. Aqui essas linhas indicam a divisão das classes por esse classificador. Então, vermelho, não sei o que é que ele está tratando como vermelho aqui, talvez seja a cetosa, não, está aqui, é a cetosa. Amarelo é a versicolor e azul é a virgínica, ou seja, tudo que cair para esse lado aqui ele classificou como versicolor, né? E eu desse lado da curva ele classificou como virgínica, desse lado a cetosa. E as bolinhas são realmente os dados reais, né? Só que aqui a gente está vendo só 2 dimensões, né? Então uma combinação entre duas. No caso aqui para outras duas, né? Aqui no caso é o comprimento da sépala com o comprimento da pétala. A gente já vê que tem uma divisão melhor aqui entre a cetose e as outras, né? A cetose fica bem mais distinguível a partir desses 2 atributos. Então é bem separado. Na verdade, para essas outras combinações também. A gente vê que só para esses 2 atributos aqui, a cetosa ela é pouco diferenciável, né? Aliás, ela até está também bem separada. Bom, o que dá para falar logo de cara é que a cetose ela é a classe mais diferente do que as demais, né? Então, provavelmente na matriz de decisão a gente vai ter que na cetose ela tem um acerto bem maior, porque é bem mais fácil realmente de separar ela das demais, né?
E aí fica só entre a versicolor e a virgínica, que vai ser melhor diferencial. Eu acredito que aqui, ó, com esses dois atributos, largura da pétala e comprimento da pétala, e nessas duas combinações aqui também fica um pouco mais fácil de distinguir, certo? Aqui mais falando como funciona a árvore de decisão, tá? E tem outro aqui bem legal, que é a comparação entre os classificadores, entre a curva. Deixa eu puxar um pouco para cá, fica mais fácil de visualizar, tá? Pronto. Aqui basicamente eu vou, pronto, assim, ver a diferença da classificação, a diferença entre as curvas de decisão para cada classificador. Então eu tenho aqui meus dados, eu não sei que dados são esses, mas eu tenho aqui que eles estão bem misturados, tá? Dado azul com dado vermelho, são duas classes só. E para o KNN, por exemplo, que é os vizinhos mais próximos, a gente vai ter que a divisão dele vai ser bem dessa forma aqui, né? A gente tem essas regiões intermediárias, que é a região de dúvida do classificador, tende para o vermelho, mas não é tanta certeza, enquanto esse aqui vermelho mais forte é certeza, né, de decisão. E da mesma forma para o azul. Aqui com essa distribuição dos dados já tem uma curva mais ou menos dessa forma. Ó, o SVM linear, que é um classificador linear, então ele vai dividir em retas, tá? Então ele vai fazer aqui uma separação pelos hiperplanos. O SVM RBF, né, que é a Radial Base Function, que é a função de base radial, né? Ele vai dividir dessa forma aqui. É um excelente classificador, SPM, RBF, tá? Aí aqui é o processo gaussiano, a árvore de decisão, que é o que a gente está vendo lá da Iris, o Random Forest, tá? Uma rede neural aqui é qualquer, aí o Adabushi, o Naive Bayes, classificador Bayes inocente, né? É o QDA, então a gente vai ter que, dessa forma aqui, para cada classificador a gente vai ter uma curva de separação entre as classes, né? Para a gente entender como que funciona essa classificação, né? De um modo espacial. Isso aqui era o que a gente estava. Ok, pessoal, então eu acho que é isso, a gente terminou aqui os slides, tá? Não tem mais nada a ser dito sobre essas boas práticas, mas lembrando de complementar sempre os estudos de vocês com mais boas práticas, com novos métodos que estão surgindo a todo tempo, tanto separação de dados como de outras métricas, né, outros classificadores, otimizadores, no caso do MLP. Então, continuar os estudos de vocês, e é isso.